pessoal, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem, né? Que graças a Deus estamos bem. Vamos dar início a mais uma semana de estudo aí, mais uma semana de aula. E vamos iniciar a aula dessa semana com um tema que são os sistemas de criação e a parte das principais espécies cultivadas. Os principais sistemas de criação, eu vou deixar um material para vocês estudarem lá na plataforma, né? 2 PDFzinhos lá. E as principais espécies, eu acho que a gente precisa dar uma abordada melhor aqui e ver isso numa videoaula. Então a videoaula dessa semana vai ser sobre as principais espécies, tá joia? Deixa eu ir para a aula aqui. Fechar a câmera aqui e ir para nossa aulinha aqui. Bom, pessoal, então dando início à nossa aula 2 aqui, a gente vai ver as principais espécies cultivadas. Nessas principais espécies cultivadas, a gente tem que observar algumas características que são importantes, né, de se observar na escolha da espécie, né? Dentre as diversas espécies de água doce que a gente tem no Brasil, que a gente tem aí no mundo, né, nós temos aí aquelas que são mais cultivadas já no Brasil e aquelas que a gente vai abordar aqui nessa aula. E a gente precisa observar essas características, tá certo? Hábito alimentar, comportamento, rendimento de carcaça, sexo, maturidade sexual, enfermidades, tá? Essas características são características importantes que vão dizer para mim se aquela espécie é adequada para um determinado sistema, para uma determinada região, para uma determinada piscicultura, para um determinado mercado, para um determinado nicho de mercado, certo? Essas características aqui e outras também que a gente vai abordar, essas são as principais. Como, por exemplo, o hábito alimentar. O hábito alimentar, gente, ele influencia diretamente no custo de produção. Por quê? Porque o alimento ele corresponde normalmente a 60% do custo de produção numa unidade produtiva. E um hábito alimentar onívoro, que é um animal que se alimenta de diferentes tipos de alimentos, é diferente de um animal carnívoro, que se alimenta exclusivamente de carne. Quanto mais proteína a gente empregar na carne, no caso do carnívoro, a gente precisa empregar a proteína na ração dele em torno de 40 a 55% de proteína. Para onívoros, por exemplo, a gente emprega uma quantidade de proteína menor. A gente chega no final de um cultivo aí, de um peixe onívoro, até 22% de proteína. Enquanto para carnívoro a gente não consegue baixar isso de 40% em todo o ciclo de cultivo. Além do mais, a conversão alimentar de animais carnívoros gira em torno de 10:1, ou seja, tem que comer 10 kg de uma ração mais cara para poder fazer 1 kg de alimento. E um peixe de hábito alimentar onívoro pode chegar numa conversão alimentar de 1:1, né? Em alguns sistemas é uma conversão alimentar de 0,5:1, tá? É claro que ele vai comer outras coisas além da ração, mas como o cálculo da conversão alimentar é feito em cima da ração, então como ele suplementa a alimentação dele com outros alimentos encontrados diretamente no viveiro, no caso de alimentos vivos, isso a gente vai ver mais na frente quando a gente for trabalhar a parte de manejo alimentar, certo? Mas a gente consegue conversão alimentar
de meio para um. No sistema extensivo, por exemplo, que a gente não joga ração, a conversão alimentar é de 0 para 1. Ou seja, toda a carne que foi produzida foi tirada do alimento do ambiente natural. Ele não consumiu nenhum grama de ração. Entendem? Então, o hábito alimentar ele influencia. É uma das principais características que a gente deve levar em consideração quando vai escolher uma espécie. Comportamento. O comportamento é importante porque essa espécie tem que ser adaptável aos sistemas de cultivo. Ela não pode ser uma espécie muito, digamos assim, ela tem que ter uma adaptabilidade ao sistema de cultivo. Ela não pode ser uma espécie muito arredia, que não se adapta. Ela tem que ser uma espécie ligeiramente dócil, que seja fácil de manejar, certo? Rendimento de carcaça, aí a gente já tem a ver com anatomia, ou seja, o quanto de carne esse peixe ele vai propiciar, principalmente em filé, principalmente em carne pura, em filé. O sexo, em algumas espécies, o sexo influencia no ganho de peso, na conversão alimentar, o sexo influencia no comportamento, tá? Isso leva a gente optar por uma espécie em questão, por um sexo em questão, ou a fêmea ou o macho. Na maioria das espécies de peixe, a fêmea cresce mais do que o macho, mas em algumas específicas, e a que é a mais cultivada no Brasil, por exemplo, que é a tilápia, o macho cresce mais do que a fêmea. Então, isso nos leva a escolher para cultivo machos ou fêmeas de determinadas espécies. Para a maioria das espécies, o dimorfismo sexual ele não vai influenciar muito em termos de rendimento de carcaça, de ganho de peso. Mas para algumas espécies específicas isso vai influenciar. Então a gente tem que optar por um sexo masculino, por fêmea ou macho. A maturidade sexual. A maturidade sexual, um animal que atinge maturidade sexual rápido, ou seja, antes de completar o seu abate, ele vai converter parte da energia que ele converteria em biomassa, em carne, para a prole, para a reprodução. E isso influencia nos custos. Ou seja, ele deveria converter o alimento em carne para gerar lucro para a gente. Porém, ele vai converter em gônada, ele vai converter em óvulos, ele vai converter em acasalamento, em corte, em confecção de ninhos, em afugentar outros machos, em cuidar de prole, tá? E isso vai diminuir o seu rendimento de carcaça, tá? Então a maturidade sexual ela deve ser levada em consideração. Em enfermidades, aquele animal ele é propício a ter enfermidades ou ele é uma espécie resistente, né? Ele não é uma espécie sensível, certo? E aí a gente passa agora a abordar as espécies. Eu vou começar com uma espécie bem polêmica aí, mas tem um porquê de começar com essa espécie, que é o bagre africano. O bagre africano, Clarias macrocéfalos, ele é uma espécie trazida da África, da região da África aqui para o Brasil, por ser uma espécie muito rústica, muito adaptável a diferentes condições, com um crescimento muito rápido, um excelente rendimento de carcaça, é uma espécie excepcional do ponto de vista dos parâmetros zootécnicos, que é gerar produzir grande quantidade de carne em um curto espaço de tempo. Porém, essa espécie, quando ela foi introduzida no Brasil, ela foi introduzida com muito amadorismo, com muito, muito empirismo e amadorismo, sem ter o conhecimento técnico sobre a espécie em questão. E essa espécie veio a trazer prejuízos para o nosso ambiente, para o nosso meio ambiente, quando ela
fugiu dos ambientes de cultivo e passou a povoar rios e lagos naturais. Como se tratando de uma espécie exótica, né, ela causou um impacto ambiental e causa um impacto ambiental até hoje, que é a supressão e a substituição das nossas espécies nativas em ambientes. Agora, por que ela suprime e que ela compete com essas outras espécies? É porque ela ocupa diferentes nichos, ela se adapta em todos os ambientes. Algumas pessoas falam que ela é um peixe carnívoro. Errado, pessoal. O bagre africano ele é um peixe onívoro, ele se alimenta de tudo, inclusive de carne, tá? Então ele preda outros peixes, sim. Ele come outros animais, sim. Porém, ele acaba se sobressaindo por ter todas essas características, que é a resistência à doença, um crescimento muito rápido, ele é um peixe prolífero, ele tem a respiração pulmonar, ele não depende muito da qualidade da água ser boa, né? Ele precisa, para se manter vivo, ele precisa que a água simplesmente mantenha o corpo dele úmido, praticamente. Ele consegue se desenvolver em altas densidades de estocagem desde que tenha alimento. Ele consegue até sair de um ambiente de cultivo, um lago, por exemplo, que é todo fechado em volta, ele consegue sair desse ambiente de cultivo, passar pela vegetação, pela parte seca, ele vai meio que rastejando e utilizando essa nadadeira peitoral aqui para poder auxiliar no rastejo dele, e ele vai para o outro ambiente de cultivo, tá? Porém, como esse peixe foi introduzido nos nossos ambientes naturais, ele acaba que tem o problema da supressão das espécies, e quando ele é pescado, ele não passou, por exemplo, por um processo de pós-despesca. E isso afeta a qualidade da sua carne. Daí que vem aquele problema. Esse bagre é ruim porque ele tem gosto de barro, certo? Gosto de barro a gente sabe, pessoal, que é o off flavor, né? Que é causado por bactérias e fungos do gênero Geosmina mib, que tem no intestino do animal. Isso causa o gosto de barro. Esse animal acaba comendo a matéria orgânica com essas bactérias e fungos, trazendo gosto ruim para a carne. Isso é muito acentuado nesses bagres por serem uma espécie predominantemente de fundo, né, onde fica diretamente em contato com a matéria orgânica. E aí a carne acaba que fica com gosto ruim e o mercado não quer. O mercado criou já um preconceito. É claro, em algumas regiões do país, principalmente a região sul, por exemplo, esse peixe é muito cultivado, e ele é alimentado basicamente com restos não restos, não vou dizer restos, né, mas subprodutos dos frigoríficos pesqueiros. Por exemplo, a carcaça da filetagem é triturada, moída e é lançada para os bagres, então ele se alimenta do subproduto da tilápia, se alimenta de ração, e aí, e como a densidade de estocagem desse peixe ela pode ser muito alta, acaba que a produção por área desse peixe é muito grande. E como ele é um bagre, né, ele tem o corpo alongado, tem um corpo bem alongado aqui, o rendimento de filé dele é muito grande, porque ele não tem espinhos intramusculares aqui no músculo dele, na carne. Ele tem uma espinha, uma coluna vertebral aqui e um filé íntegro desse lado e do outro lado. E a carne dele é ligeiramente escura. Não é uma carne branca, o que também causa um certo preconceito na nossa região aqui. Na região sul, o pessoal já está acostumado com a carne do bagre. E o peixe, pessoal, cultivado, esse peixe, quando ele é cultivado, quando ele passa por um processo de pré e de pós-despesca adequado, eu comi desse peixe aqui já, peixe pescado, já comi desse peixe cultivado, é outro peixe,
é outra característica de carne. As características organolépticas da carne, as características sensoriais, elas mudam totalmente, e fazendo com que esse peixe ele tenha o seu mercado e que possa ser cultivado. É um peixe excelente para a produção. Sim, claro que cabe um pouco, assim, não dá para falar tudo sobre essa espécie, cabe um pouco mais de estudos, né, das técnicas de criação dela. Isso a gente pode ver. E também cabe, né, para a nossa região aqui, cabe a gente tentar mudar o perfil do consumidor para inserir essa espécie aqui. Para tentar inserir essa espécie aqui. Por enquanto, ela é ainda uma espécie que não é bem aceita na nossa piscicultura aqui na nossa região, certo? Já o bagre americano, o Ictalurus punctatus, ele tem todas as características do bagre africano, porém, ele é um peixe extremamente sensível, principalmente a oxigênio na água. O bagre americano, ou bagre do canal, só lembrando, pessoal, que todos os bagres, de uma maneira geral, são chamados de catfish. Para nós aqui, o catfish é esse peixe aqui. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, quando se fala catfish, eles entendem que é o bagre do canal, ou bagre americano, que é esse peixe aqui. Esses bagres, eles são muito comuns na região do Canyon, nos Estados Unidos, na região norte-americana. Região de Canyon, ou seja, aquelas regiões onde a coluna de água é muito profunda, e a água é extremamente limpa, extremamente translúcida, rica em oxigênio. Portanto, esse peixe tem que ser criado numa condição de água oligotrófica, não pode ser em água eutrofizada, tem que ser uma condição de água oligotrófica. Esses termos oligotrófica, eutrofizado, se vocês não souberem, vocês podem dar uma googada aí, ou me pergunta se não entender depois. Mas quando a gente for trabalhar especificamente a qualidade de água para essas espécies aqui, a gente vai voltar a falar sobre esses termos. Então não se preocupa muito não. Mas a água oligotrófica seria uma água mais limpa, tá? E por isso ele é mais sensível. Mas ele também, por se tratar de um bagre, ele tem um rendimento bom de carcaça, tá? O rendimento de carcaça dos bagres, pessoal, quando comparado com peixes redondos, por exemplo, com a tilápia, o rendimento de carcaça de uma tilápia chega a 33, 34, no máximo 35%. Algumas variedades de tilápia agora estão alcançando, né, valores aí acima de 35% de rendimento de filé. Porém, o bagre, o rendimento de filé dele gira em torno de 55%. Tá? Então, a perda com a filetagem é menor. As mesmas características, o tempo de cultivo, tanto do bagre americano quanto do bagre africano, em torno de 1 ano para ele apresentar 1,5 kg a 2 kg. Tá? Isso é um crescimento muito bom. Ambos têm o hábito alimentar onívoro, certo? Esses peixes aqui, o bagre, ele tem um problema. Quando ele vicia na ração, no ambiente de cultivo, quando ele vicia na ração, ele fica um peixe, digamos assim, muito bobo, entre aspas. Ele fica comendo na superfície e fica muito propício aos predadores pegarem ele, mas isso quando ele quando ele está na forma jovem, alevino. Quando ele cresce não passa a ser um problema não, porque eles ficam bem grandes ali. Mas quando eles são alevinos, a gente quando vai arraçoar tem que ficar ali vigiando quando não tem tela sobre o viveiro para os predadores não virem e pegar eles, porque eles acabam que ficam muito bobos ali na coluna de água ali, muito susceptíveis aos predadores. Mas é um excelente peixe para nossa região aqui. A carne dele é extremamente branca. Problema desse peixe aqui na piscicultura é que se você não fizer um monitoramento, um acompanhamento da dieta dele,
não fornecer a ração adequada para essa espécie, no período correto, não seguir a tabela de acompanhamento para essa espécie, ele acaba acumulando gordura entre a pele e o músculo. Isso é um problema quando você vai vender esse peixe ou inteiro, ou in natura, ou na forma de postas, porque a gordura acaba... as pessoas não gostam de associar gordura com carne de peixe. Elas associam peixe como sendo uma carne magra. E peixe é uma carne normal e esse animal acumula gordura como qualquer outro. Esse problema da gordura também ele pode ser facilmente resolvido quando você faz o filé sem o couro. Você faz o filé sem o couro, fica uma carne extremamente branca, né? Muito saborosa e apreciada na culinária por ser uma peça grande, uma peça íntegra, certo? A conversão alimentar desse animal também é boa, né? Ela gira em torno de 1,5 a 2 para 1 no nosso ambiente de cultivo aqui, e o crescimento dele é rápido. Os machos dessa espécie, eles ficam dentro do período de cultivo, eles não têm diferença de tamanho para a fêmea. Porém, quando eles atingem a maturidade sexual, o macho cresce um pouco mais de carne. Por exemplo, esse peixe da frente aqui é um macho, ele tem um pouco mais de cabeça e tem um pouco mais de carne aqui sobre a região dorsal aqui. Essa fêmea aqui, a cabeça dela é um pouco menor e tem menos carne aqui na região dorsal. Obviamente, esses peixes aqui, por estar apresentando esse dimorfismo sexual aqui bem acentuado, já são peixes que atingiram maturidade sexual. Carpa. Deixa eu voltar aqui um detalhe aqui. Só esses peixes aqui, quando for fazer o cultivo deles, o ideal é que se faça o monocultivo. E se for utilizar ele no policultivo, tem que tomar muito cuidado para não colocar ele junto com camarão, com tambaqui, com pacu, porque acaba que os tambaquis e os pacus, alguns outros peixes, comem a cauda desse peixe. Lembra que eu falei que ele é um pouco bobo? Ele fica um pouco... ele acaba que acostuma com os outros animais, e aí, né, a cauda desses peixes em policultivo, acaba que são predados, normalmente elas são todas machucadas aqui. É um aporte para doença que pode se generalizar dentro do ambiente de cultivo. Tá? Então, se for utilizar essa espécie em policultivo, tem que adotar um certo critério de não colocar tantas espécies assim que possam predar esse animal. As antenas sensoriais aqui, os barbilhões sensoriais aqui também, eles são comidos por outros peixes, né? E isso é ruim porque acaba estressando o animal e submetendo ele a condições adversas ali que ele não está acostumado no ambiente natural. A carpa cabeça grande. A carpa cabeça grande, ela na nossa região aqui do Espírito Santo, região sudeste, ela é mais cultivada para fins de hobby. O hobby seria o quê? Seria a pesca esportiva, pesca e pague, e também a criação para ornamentação, mas não a ornamentação por ser um peixe bonito, sim por ser um peixe grande, por ser um peixe que cresce bastante, chegando a 1 metro, 1,20 m de tamanho, né? Algumas espécies adultas aí. E também na nossa região aqui, em pisciculturas de subsistência, que a pessoa tem uma estrutura de criação na propriedade que ela quer aproveitar para poder criar peixes, que não necessariamente foi feita para criar peixe, um lago para descendentação de animais, uma represa para abastecimento de água, principalmente em sistema extensivo,
é colocado no início, né, da piscicultura no Espírito Santo, foi sugerido essa espécie aqui, devido ao seu hábito alimentar. Vou falar um pouco mais do hábito alimentar dela mais para frente, tá? Devido ao seu hábito alimentar. Normalmente, esse animal aqui não é cultivado com ração, e sim apenas com a alimentação natural. E ela é uma espécie altamente indicada, pessoal, para sistemas multitróficos ou policultivo, tá? Com outras espécies. Ela e as demais carpas que a gente vai ver agora. Então a gente tem, ela faz parte do grupo das carpas chinesas, tá certo, pessoal? Dessas espécies que eu falei até agora, pessoal, todas elas são exóticas, tá? Carpa aqui chinesas, da China, do continente asiático, né? Da continente norte-americano e do continente africano, correto? Que foram as espécies que já tinham um certo pacote tecnológico, um domínio, que foram inseridas no Brasil e que estão aí até hoje sendo cultivadas. Olha só, carpa cabeça grande, carpa prateada. Elas são muito parecidas, as duas carpas, certo, pessoal? Elas com poucos detalhes. Aqui a gente até consegue ver uma diferençazinha colocando. E basicamente as características delas são a mesma coisa, tá? Elas não apresentam muito dimorfismo sexual. Em relação a crescimento, rendimento de carcaça. Então elas podem ser cultivadas tanto o macho quanto a fêmea num ambiente de cultivo, que não vai ter diferença significativa entre o rendimento de carcaça de machos e fêmeas. Por ela ter um tamanho muito grande e ela ser assim, ter bem a característica, o formato de ser um peixe mesmo, né, o peixe que a gente conhece mesmo, né, com a nadadeira caudal, escamas, nadadeira dorsal. Esse peixe, e tem um tamanho muito grande, normalmente ele é feito e é comercializado para ser servido como pratos inteiros, como um prato inteiro, em bandejas, e aí vão sendo retirados os pedaços. Cortes desses peixes normalmente não é muito apreciado pela culinária. Como se faz um prato bonito, grandão com esse peixe, normalmente se retira a cabeça, abre a barriga, espalma ele, que é abrir, né, expor os dois dorsos abertos pela barriga, e aí confecciona o prato dessa forma, normalmente assado e desossado, tá? Por que desossado? Porque essa espécie, assim como a carpa prateada, Hipophytalmix molitrix, elas têm espinhos intramusculares, tá? Tem espinhos intramusculares que, para ser vendido na forma de filé, na forma de postas, não é muito recomendado, também não é muito aceito pelo mercado. Então, tem que ser feito um trabalho de retirada dos espinhos para ela ser comercializada. E quem trabalha com esse peixe já tem o domínio de se fazer isso na prática. A diferença entre essas espécies, pessoal, é a seguinte, para o que interessa para a gente basicamente, é que elas são uma espécie extremamente parecidas, né? Porém, a carpa cabeça grande, ela come exclusivamente zooplâncton. Ela é zooplanctófaga. Ela é uma espécie filtradora que filtra basicamente zooplâncton. E a carpa prateada, não associem, pessoal, esse prateado aqui da foto com capa prateada, porque não, a foto aqui que não está ajudando em relação ao tamanho. E quando a gente pega uma espécie separada da outra, a gente não consegue observar essa diferença aqui. Aqui está mais prateado e aqui está menos prateado, certo? A principal diferença eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco. Mas, assim, a carpa cabeça grande se alimenta de
zooplâncton. E a carpa prateada se alimenta exclusivamente de fitoplâncton. Tá? Então elas comem o alimento natural que é produzido ali praticamente de graça dentro do ambiente de cultivo. Aí eu faço a seguinte brincadeira. A carpa cabeça grande, teoricamente ela tem cabeça grande, mas aqui a cabeça dela está maior do que a carpa prateada aqui, a foto está ajudando, mas não necessariamente é dessa forma que se observa. Eu observo pela nadadeira peitoral aqui. Ó. A nadadeira peitoral dela é grande, chega a atingir a nadadeira ventral, tá? A nadadeira ventral, e a da carpa prateada não é grande, ó, é pequenininha, ela não atinge. Em alguns espécimes, em alguns indivíduos, essa nadadeira aqui ela ultrapassa, tá? Ela chega até aqui, né? Essa é a principal diferença que a gente olha. Olhou ela, né, sozinha, olha a nadadeira. Olha a nadadeira aqui e vê se ela atinge a nadadeira ventral. Se atingiu, é carpa cabeça grande. E ela come zooplâncton, né, coisa grande. E ela come coisa grande, que é o zooplâncton. E a carpa prateada come coisa pequena, que é o fitoplâncton. O fitoplâncton é menor do que o zooplâncton. Por isso que eu falo, carpa cabeça grande, tem nadadeira grande, come coisa grande, que é o zooplâncton. Carpa prateada, tem nadadeira pequena, come coisa pequena, que é o fitoplâncton. Por isso, pessoal, por ela ser exclusivamente zooplânctônica e fitoplânctônica, que ela é muito bem aceita nos cultivos multitróficos. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com a alimentação dela. Ah, professor, então eu vou cultivar só a carpa. Não, aí não funciona. Não funciona porque a gente precisa que o ambiente esteja em equilíbrio. Se eu cultivar só a carpa cabeça grande, ela vai comer todo o zooplâncton. Então ela vai trazer um desequilíbrio. Se ela come todo o zooplâncton, a teia alimentar ela fica prejudicada. E aí vai faltar algum indivíduo ali dentro da teia alimentar que favorece outro indivíduo. Então, e aí vai acabar o zooplâncton, acaba que ela não, o seu ambiente ele não vai dar lucro. Então, o que precisa ter num ambiente multitrófico? Eu preciso ter um animal que vai comer a ração, e essa ração, a sobra dessa ração vai ser comida por outro animal, e as fezes desses animais vão se decompor, se decompondo elas vão virar nutriente para a produção de algas. Essas algas, parte delas vai ser utilizada na alimentação das carpas prateadas. O excedente vai seguir na cadeia trófica e vai alimentar o zooplâncton, que vai alimentar as carpas. Né? Se eu tiro esses dois indivíduos aqui de dentro do meu ambiente multitrófico, de dentro do meu policultivo, o que acontece? O fitoplâncton ele vai crescer aceleradamente, isso vai trazer uma água extremamente verde, uma água eutrofizada, o que pode ocasionar durante a noite um baixo teor de oxigênio. Por quê? Porque durante a noite as algas estão consumindo o oxigênio. Não tem luz, então elas não fazem fotossíntese. Elas vão consumir o oxigênio. E isso pode diminuir o oxigênio abaixo da quantidade de oxigênio ideal para as espécies. Eu tendo dentro do meu ambiente de cultivo a carpa prateada, ela controla esse fitoplâncton, não deixando ele ser prejudicial. Ao mesmo tempo, eu tendo a carpa cabeça grande, ela controla também a superpopulação de zooplâncton, que é um competidor, ele é um microcrustáceo, ele respira, ele se alimenta, então ele é um competidor com a minha espécie principal de cultivo. A carpa controla o bloom de zooplâncton, o excesso de zooplâncton. Bom, aí a gente já está entrando em tecnologia de criação, mas é assim mesmo, a gente vai lá, vai cá, vai lá, vem cá, e aí a gente vai aprendendo aí. O importante é que é uma espécie com um crescimento muito rápido, né?
e cultivo dela em torno de 1 ano aí, o peixe cresce muito rápido. Essa aqui, então, por se alimentar de microcrustáceos, né, ou seja, ela se alimenta de um alimento muito bom, né, praticamente ela come ali, o que ela se alimenta são microcamarões, microcrustáceozinhos, né, e se a gente pudesse se alimentar só de camarão todo dia, isso é muito bom, né. E essa daqui, herbívora, né, vai se alimentar, é fitoplanctônica, vai se alimentar ali basicamente de vegetais. Então, também uma dieta muito boa. Isso vai trazer uma carne saborosa para as duas espécies. Problema dela, o único problema dela são os espinhos intramusculares, que são resolvidos na confecção dos pratos. Ciprinoscarpio, a carpa comum. A carpa comum é uma das primeiras espécies de peixes a ser cultivados no mundo, principalmente por causa da ornamentação. As carpas que eram utilizadas lá nos lagos japoneses, lá para a ornamentação dos lagos, é tradição milenar, né? E esse peixe, para os japoneses, ele é sinônimo de harmonia, de prosperidade, tá? Então era muito comum esse peixe ser cultivado lá. Então ele tem as principais variações dela, que é no sul do país eles chamam essa carpa de carpa húngara, tanto essa aqui quanto essa variedade aqui sem as escamas, que é uma carpa de couro, né? Foram encontrando dentro dessa variação aqui algumas espécies que não tinha escama, tá? E aí foram selecionando ela. Porém chegou um ponto que foram selecionando o peixe sem escama, esqueceu do desenvolvimento de carcaça, passou a ser um peixe menor. Então não interessava o peixe não ter escama, porque eles não queriam escamar o peixe, mas era um peixe que crescia menos. Então passou a não se adotar esse peixe, a não selecionar esse peixe sem a escama. Em algumas regiões eles chamam essa carpa aqui de carpa espelho, por ter uma escama que se sobressai, ela fica um pouco maior, e aí ela parece, quando é refletida a luz, contra a luz, parece um espelho. Aí chamam essa carpa aqui de carpa espelho, uma variedade de carpa espelho, ou também chamada de carpa húngara. Tá? Mas todas elas são a mesma carpa, são ciprinos carpos, né, com a variedade comum, húngara ou espelho, e a variedade colorida, que é utilizada para a ornamentação. Esse peixe aqui é utilizado basicamente para ornamentação, né? Excelente para ser utilizada para ornamentação por causa das diferentes cores dos peixes. A cor do peixe, a característica de cor desse peixe aqui, ele é como se fosse a nossa impressão digital. Não existe outro igual. Pode ser parecido, igual não existe. Nunca vai existir um peixe igual ao outro. Aí, por isso ele é um peixe bastante cultivado, por ter dentro da espécie bastante variedade de cores. Esse aqui já é utilizado para a alimentação por causa do seu rápido desenvolvimento. Ele cresce muito rápido e aproveita muito o que o viveiro pode oferecer para ela, o que o ambiente natural pode viver. Ela é uma espécie que tem a característica de fuçar o fundo, revirar o fundo do viveiro. Quando ela revira o fundo do viveiro com a boca, né, ela suspende a matéria orgânica que está ali em suspensão. Isso é bom, por quê? Porque ela não deixa formar camada sobre camada de matéria orgânica no fundo do viveiro. E isso, o que essa camada sobre camada leva? Leva a uma camada anaeróbica. As camadas de baixo vão ficando anaeróbicas. A matéria orgânica sendo decomposta de forma anaeróbica, ela é prejudicial tanto para a qualidade da água quanto para a qualidade do ar, produzindo principalmente gás sulfídrico e gás metano.
Então ela ajuda ali na ciclagem ali dos nutrientes, fazendo a reviragem do fundo, o revolvimento do fundo, e enquanto ela busca o seu alimento ali. Principalmente no fundo ali elas se alimentam da larva do inseto quilonomídeos, pequenos caramujos, e outros animais que ficam ali dentro, na lama do fundo. Ela não se alimenta da lama, tá? Ela se alimenta dos animais que tem ali no fundo. Claro que se esse animal passar fome, ele vai comer a matéria orgânica que ele achar ali. Né? Por se tratar de um animal onívoro, ele vai comer o que tiver. Ele não vai ficar com fome. Por ele ter essa característica de fuçar o fundo, quando ele é cultivado no monocultivo, só ele, a característica da água dos viveiros dessa espécie é ser barrenta, tá? Não ser, por causa dessa característica, ela ficar revirando o fundo em busca de alimento. E se ela for em policultivo, ela não pode ser em grande quantidade, porque se ela deixar água barrenta, pode ser prejudicial para as demais espécies que tem ali. Essa espécie também tem espinhos intramusculares, mas isso é compensado com a forma de preparo e com o seu, as outras características, que é o rápido crescimento. Ela é uma espécie não muito sensível, tá? Ela é bastante cultivada na região sul do país também. A ornamental já é cultivada em todo o país, né? Inclusive a gente consegue padrões aqui no Brasil, padrões de nível internacional para exportação de carpas. Opa, tem um erro aqui, tá, pessoal? Vocês considerem. Carpa capim. Carpa capim, não carpa comum. Cyprinus carpio não. A carpa a, a carpa capim, se eu não me engano, é Ctenopharygdon idella. O nome científico dela. Se eu conferir por Phthalmix moletrix, Aristipes nobilis, é isso mesmo. A carpa capim, tá, pessoal? É Ctenopharygdon idella, o nome científico dela. E ela tem um corpo bastante alongado, tá? Isso caracteriza um bom rendimento de carcaça, propiciando a mesma questão de fazer aqueles pratos inteiros. Ali na região de Toledo, no Paraná, eu tive a oportunidade de apreciar esse peixe aqui desossado, feito assado, espalmado, inteiro. E lá eles assam ele com a escama. A escama funciona como se fosse um papel alumínio. E depois a carne solta do couro, né, fica bastante saborosa. Ela é um peixe que o próprio nome dela já diz, carpa capim, se alimenta de capim. Dentro do ambiente de cultivo, você pode cultivar uma capinheira, uma vegetação na sua área externa, o que baratia o custo dela, você não gasta com ração, e jogar para ela, que ela vai se alimentar exclusivamente desse alimento que você jogar para ela. Em cultivos multitróficos, ela se alimenta da vegetação que cresce no fundo, não deixando essa vegetação tomar conta do viveiro, e também da vegetação lateral. Normalmente o capim da lateral, ele tende a avançar para dentro do viveiro e atrapalhar o ambiente. Quando você tem a carpa capim, isso não acontece, ela se alimenta daquela vegetação ali da lateral. Não é comum esse peixe ter off-flavor, né, por causa da alimentação, assim como a carpa prateada, cabeça grande, também não é comum ela ter off-flavor. A carpa comum, ela tem muito off-flavor, então ela tem que ser feita a depuração desse peixe. Esse daqui, por se alimentar só de capim, vegetais, da vegetação, ela não é muito comum ela apresentar off-flavor na carne, o sabor muito suave, bastante agradável. O problema também é a questão dos espinhos intramusculares. O dimorfismo sexual nessa espécie não atrapalha seu desenvolvimento,
não afeta o rendimento de carcaça, também assim como a precocidade sexual também não atrapalha. Em pesca e pague, o pessoal não gosta muito dessa espécie, porque não consegue pegar, consegue até ver esse peixe grandão, bonito, mas ela não se atrai muito pela ração. Ela rapidamente aprende que aquela ração que está no anzol, aquela isca que é utilizada, não é para ela, e aí ela não vai no anzol. As pessoas não gostam muito porque não consegue pegar ela. Para pegar esse peixe aqui em pesca e pague, o cara merece um troféu de pescador. A curimba, ela tem um nome, vários nomes científicos, né? Proclodus lineatus, Proclodus scrofa, Proclodus margrave. Tem vários epitetos específicos para essa espécie, para Proclodus. Porém, assim como o seu nome comum também, em algumas regiões chamadas de curimba, outras regiões chamadas de curimbatá. O meu pai chamava essa espécie, quando ele pescava, de gurumatã, outros chamam curimbatã. Isso depende da pronúncia e da região em que você está. Aqui no Espírito Santo, normalmente eles chamam ela de curimba. Característica principal dessa espécie é ela ser iliófaga, ou seja, ela se alimenta ali de organismos que estão de matéria orgânica em decomposição ali no fundo, pequenos animais, pequenos insetos, e ela fica ali no fundo, ali fuçando, pegando pedrinhas, comendo o perifíton que fica naquelas pedrinhas, e para isso ela tem essa boca adaptada aqui, ó, tá? A boquinha para baixo aqui, como se estivesse sempre jogando beijinho. Essa característica aqui é chamada de lábios cuspidados, tá? Que é como se ela estivesse jogando um beijinho aqui. Observem sempre, pessoal, um peixe, para ele ter um bom rendimento de carcaça, como é o caso desse aqui, por exemplo. Olha só, a cabeça dele é pequena, pequenininha em relação à quantidade de carne que tem aqui no filé, né? E isso torna esse peixe um peixe muito atrativo para o consumo. Porém, também ela, por ter essa característica de revirar o fundo, se alimentar da matéria orgânica ali, ela também vai ter o off-label e ela tem também espinhos intramusculares. Porém, isso é compensado com seu tamanho e aí você consegue realizar cortes aqui, né, que elimina esses praticamente, que deixa na carne, deixa os espinhos praticamente imperceptíveis quando você vai se alimentar. Em pesca e pague, é um peixe muito utilizado por ser um peixe grande e ela briga um pouco no anzol quando ela é pescada e por ser um desafio, porque ela é um peixe difícil de ser pescado. E os pescadores gostam de pegar esse peixe, eles adotam uma técnica bastante interessante. Como ela tem o hábito de ficar aqui no fundo, revirando aqui a matéria orgânica, ela, quando pega no anzol, é praticamente imperceptível que ela está no anzol. Então ela consegue pegar a isca do anzol, colocar na boca, comer a isca e cuspir o anzol de novo. Ela já está acostumada a fazer isso. Ela pega aqui um pedacinho de madeira, come todo o alimento que está em volta daquele pedacinho de madeira, no caso o perifíton, cospe de novo, pega uma pedrinha, come todo o alimento que está em volta daquela pedrinha, cospe a pedrinha de volta. Assim ela faz com o anzol. Aí o pescador, quando vai tirar o anzol, fala, ué, mas eu não vi o peixe puxar. Né? Aí passa a ser um desafio para o pescador conseguir pegar uma curimba. Quando ele consegue pegar uma curimba, ele fala, filho da mãe, consegui, você não roubou minha isca. É mais ou menos isso. Aí ela é bem aceita nos pesca e pague por conta disso. E é um peixe grande, tá? Tem um certo peso.
bom, os donos do Pesca Pague gostam quando o pescador pega um peixe desse, que vai pesar lá na balança. Todos esses peixes que eu falei até agora, pessoal, são peixes assim, não tem comentado um a um, mas todos eles são peixes resistentes, que têm boa conversão alimentar, que atingem um bom peso de abate ali dentro do período de cultivo, ou seja, são todos os peixes que têm viabilidade econômica em termos de desempenho zootécnico, certo? Quando tiver alguma particularidade específica, eu vou comentar dentro da espécie. É, Voltando aqui nas carpas, pessoal, tem uma coisa que preciso falar. Existem as carpas, a carpa comum, que é essa aqui. Existem o grupo das carpas chinesas, tá? O grupo das carpas chinesas são a carpa capim, que é essa aqui, a carpa cabeça grande e a carpa prateada. Então, quando falarem das chinesas, vocês lembrem que são essas, menos o ciprinos carpo, que é a carpa comum. Aqui a gente já entrou, pessoal, nos peixes nativos nossos aqui do Brasil, tá? Alguns são nativos de alguns estados, outros são exóticos para o nosso estado aqui. Eu não conheço aqui os peixes da nossa bacia do Rio Itapemirim, a bacia do Beneventes, que são as nossas bacias aqui. Não sei se essa espécie ela é da nossa bacia aqui, mas ela é da bacia amazônica. É, Já ouvi relatos desse peixe ser pescado no rio Itapemirim, porém eu não sei se ele é nativo aqui do rio Itapemirim ou se ela foi introduzida, certo? O dourado, esse é da bacia amazônica, na nossa bacia aqui, com certeza se tiver essa espécie, ela é uma espécie exótica. Salminos maxilosos. Esse peixe, pessoal, para cultivo, ele tem o problema de ser um peixe carnívoro, né? A gente já consegue perceber pela própria anatomia dele aqui, ó, o tamanho da boca, tá? É um peixe piscívoro, se alimenta de peixes no ambiente natural. Para você fornecer uma ração que supra a necessidade desse peixe, tem que ser uma ração de alto valor proteico. Por isso, a, o cultivo dessa espécie ela é recomendada quando você tem um nicho específico de mercado para essa espécie, principalmente pesca e pague, certo? Por quê? Porque é um peixe bom de ser pescado, é um peixe brigador, é um peixe voraz, é um peixe que é pescado rápido, ele dá bote na isca, então o pescador gosta. O principal nicho de mercado do dourado é pesca e pague. Então você tem que ter esse nicho para você fornecer essa espécie. Com relação a sabor, gente, sabor da carne, isso não tenha dúvida, quando se fala em peixe carnívoro, sabor, isso se reflete na carne. Ele só come peixe, ele só come coisa boa, tá? Ele só come proteína boa. Então, a carne dele é excepcional, certo? Mas é um peixe muito caro de ser produzido. Então, você tem que ter um nicho específico de mercado que vai pagar um valor acima dos seus custos de produção para essa espécie. Dessa espécie aqui, praticamente é isso que tem que se falar. Não é muito comum utilizar essa espécie em policultivo por causa da sua voracidade, né, de tentar predar os outros peixes, então ela acaba ocasionando problemas em relação a estresse nos outros animais. Peixes carnívoros em cultivos multitróficos, eles são recomendados para controlar aquelas espécies invasoras que vêm na água. Um ovo de um outro peixe que vem na água acaba eclodindo ali e vai competir. Larvas de outros peixes que podem vir na água também. Outras espécies
que podem se reproduzir, por exemplo, a tilápia, ela, com 3 para 4 meses, ela já começa a se reproduzir. Então, peixes carnívoros podem ser utilizados em cultivos multitrofos para controlar essa reprodução precoce, né? Esses peixes que vão nascendo precocemente dentro do ambiente de cultivo. Só que o dourado ele não é muito, não é bom utilizar ele, porque ele é um peixe caçador, ele vai atrás da presa. Para ambientes, para isso funcionar, para ter esse peixe que controla outras espécies, é melhor recomendado uma traíra, por exemplo, que ele é um peixe de espera, que ela fica esperando a presa. Então ela só vai atacar aqueles peixinhos menores, aquele peixe moribundo, aquele peixe doente, né? A gente não quer ter um peixe ali que fique caçando os outros peixes, como é o caso do dourado. O jundiá cinza, Randiakellen, é uma espécie assim como os outros bagres também, porém ela tem um crescimento um pouco menor. Ela é aceita em alguns ambientes de cultivo em que você não pode utilizar os bagres exóticos. Então você utiliza o Randiakellen, que ele é um peixe nativo de muitas bacias aqui do Brasil. Então ele não tem problema de fugir para o ambiente natural e trazer um problema, assim como as outras espécies trazem, como o bagre africano, por exemplo, traz. Ele é um peixe de um crescimento um pouco menor, porém é um peixe de reprodução muito fácil, reproduz muito. E por conta disso, de ter essa reprodução fácil, quando não se consegue a reprodução de outras espécies, ele vem no lugar. Na região sul, por exemplo, eu vi lá frigorífico que vende carne de bagre africano, e escreve Jundiá. Só que coloca lá no rótulo, lá nas letrinhas menores lá, coloca lá carne de bagre e coloca o nome científico do bagre lá, Clarias macrocéfalos. Aí, né, acaba que as pessoas compram aquela carne associando a esse jundiá aqui, porém não é esse. Não é esse jundiá cinza, e sim o bagre africano. Talvez foi uma estratégia que eles vieram para poder desmistificar o problema da carne de bagre africano ser ruim e na verdade não ser. Aí vende como se fosse com um rótulo de bagre de jundiá cinza. Assim como os bagres, né, cabeça pequena, corpo grande, bom rendimento de carcaça. Esse peixe aqui, ele não é comum ele acumular gordura, então é muito bom em termos de características organolépticas da carne, reprodução, dimorfismo sexual, ele não vai ter problema também. Então, tendo o mercado, ela pode ser utilizada como uma espécie primária, como uma espécie em policultivo, pode ser utilizada. Só tem um probleminha nessa espécie aqui e também no bagre do canal. Eles são muito suscetíveis a um ectoparasita, né, que eu não estou lembrando o nome agora, dá um pontinho branco. Ichthyophilus multifilus, né? Ichthyophilus multifilus dá uns pontinhos brancos aqui, é um ectoparasita que pode dizimar a espécie. Tem tratamento, só que o tratamento para Ichthyo, ele, assim, eu, por exemplo, eu não gosto de recomendar porque acaba dando problema com a qualidade da água. Então é melhor manter o estado de sanidade desses animais. Quando a temperatura da água está baixa muito, né, dá problema de íctio,
principalmente nos alevinos em alta densidade de estocagem, principalmente se eles estiverem em tanques. Se eles estiverem em viveiros, isso não tem muito problema não. Viver água um pouco mais quente, tá? E aí tem as outras bactérias lá que acaba equilibrando o sistema, não deixando isso se proliferar. Mas tirando esse problema, é uma excelente espécie aí para a nossa piscicultura. A matrinchã briconcephalus é um peixe muito bom, muito saboroso, muito cultivado tanto para culinária, por causa do seu sabor, da carne. O crescimento dela é muito rápido, ela cresce muito rápido mesmo, né? A conversão alimentar dela é muito rápida. Isso porque ele é um peixe muito voraz, ela come muito rápido. É um peixe muito bonito de se ver quando você está jogando ração, porque ela bate na água, ela sobe na flor d'água, come a ração muito rápido. Isso se reflete também na pesca, para pesca esportiva. Então é um peixe muito bom para pesca esportiva, porque o pescador pesca ela muito rápido. E aí, e ela briga, ela pula. Então na pesca esportiva ela é muito utilizada. Então para pesca e pague, altamente recomendada essa espécie aqui. E o preço dela também se justifica dentro do pesca e pague, ela é uma das espécies mais caras. O pacu, aí a gente entra na linha dos peixes redondos. Piaractos mesopotâmicos é um peixe recomendado para regiões de climas mais quentes. Na região sul, por exemplo, normalmente se utiliza o híbrido desse peixe aqui, não se utiliza muito o pacu. Até em algumas regiões se consegue cultivar o pacu. O que não se consegue cultivar é o tambacu, o tambaqui. Aí se faz o híbrido dele, o tambacu, tá? Que consegue tambacu ou paqui, que aí se consegue associar as características de um e de outro e esse problema da temperatura ele é resolvido. O pacu é um pouco mais resistente do que o tambaqui a temperaturas mais baixas. Porém, o pacu ele cresce menos, mas cresce mais rápido, tá? E aí, quando eu for falar dos híbridos aqui, aí a gente volta nessa discussão dessas espécies. Peixe redondo, pessoal, olha só o que é interessante. Esse peixe aqui, na região amazônica, ele é bastante apreciado lá já, por causa da cultura de comer esse peixe lá, né? Faz peixe seco, então ele já é bem aceito lá naquela região. E no resto do Brasil, por causa do seu tamanho, ele cresce muito. Esse peixe chega a 4, 5 quilos aí, em torno aí de um ano e meio de cultivo, ele pode atingir esse peso aí em ambiente de cultivo com as condições ideais, condições propícias para ele. Algumas pessoas associam esses peixes aqui, o redondo, a peixe gorduroso, tá? Mas isso vai da alimentação que é feita para esse peixe e também da idade desse animal. Quanto mais velho, mais gordura ele vai ter acumulada. E o tipo de alimentação que vai dar para ele. Mas observa aqui a anatomia desse peixe. Olha o tamanho que dá desse filé aqui em relação ao tamanho da cabeça, em relação ao tamanho da cauda. Então a gente tem isso tudo aqui de carne, que é o que interessa nessa espécie, né? Esse peixe normalmente ele é consumido assado, né? Quando a pessoa fala fazer um peixe assado, é o pacu. Tem alguns cortes bastante interessantes com peixe redondo também, que é o corpinho ou porquinho também, que corta a cabeça, as nadadeiras e vende aqui só o corpinho dele aqui com o couro ou sem o couro. Se for com o couro, tem que tirar as escamas dele. Se for sem o couro, basicamente é só tirar o couro. E também um prato muito bonito e que chama muita atenção, que é a costelinha de pacu, que é um corte aqui como se fosse a postazinha dele aqui, que viram como se fosse várias costelinhas aqui. E aí, por ser uma carne mais sequinha, ela frita ou grelhada fica muito saboroso, né? E aí
atrai o consumidor, esse tipo de corte, tanto nessa espécie aqui quanto no primo dele aqui, que é o tambaqui, Colossoma macropoma. Porém, o tambaqui, olha só, tem a cabeça já muito grande, tá? Em relação ao corpo, quando comparado com o pacu. Né? A cabeça do pacu é pequena, o corpo bem redondo. O tambaqui, né? Só que o tambaqui cresce muito mais. Ele cresce 3, 4 vezes mais do que o pacu, tá? Só que o crescimento dele é mais lento. O crescimento dele é um pouco mais lento. Esse peixe aqui não tolera regiões de clima frio, tá? Já esse aqui já tolera um pouco mais, tem um pouco mais de tolerância. E basicamente as características dele são as mesmas. Esse peixe aqui o pessoal gosta muito de ter ele nos viveiros de pesca e pague ou em viveiros de robistas e lago, por ser um peixe muito grande. Aquaristas ornamentais gostam de fazer lagos jumbo ou aquário jumbo e coloca esses peixes aqui por ele ser grande. É uma espécie onívora, na natureza se alimenta basicamente de frutas, castanhas que caem na água e dentre outros alimentos ali que estão disponíveis. O piau-sul, Leporinus obsidens, também é cultivado. Dentro das espécies de piau, é aquela que mais se sobressaiu em termos de desenvolvimento zootécnico, porém, para mercado ela não é bem aceita, que é um peixe relativamente pequeno quando comparado com os demais. Para pesca e pague, ela é um peixe assim que tem uma certa atratividade, mas quando você for comparar com a matrinchã, por exemplo, que basicamente o sistema de cultivo é igual, é melhor você optar por uma matrinchã do que optar por um piau. Até mesmo porque o piau ele tem o hábito de ficar nos cantos dos viveiros, em locais um pouco insalubres, o que indica que ele torna ele suscetível ao ataque, principalmente de um ectoparasita chamado Lérmia. Ela ataca principalmente as brancas aqui, a boca do animal, trazendo prejuízo e morte. Isso leva a gente a utilizar essa espécie aqui, por ele ser suscetível ao ataque de Lérmia, utilizar ele como uma espécie bioindicadora da qualidade do ambiente. Quer dizer, o que isso significa? Quer dizer o quê? Que se eu tenho um ambiente de cultivo e eu coloco lá o piau e começam a morrer os piaus, normalmente vai ser por ataque de Lérmia. Então dá tempo de eu fazer uma intervenção antes que esse ataque de Lérmia ataque a minha espécie principal e aí ele acaba sendo um bioindicador, né? Que se der algum problema com o piau, por ele ser mais sensível a esses ectoparasitas, eu faço a intervenção antes que atinja a minha espécie principal. Arapaima gigans. O pirarucu, gente, é o maior peixe de escamas de água doce que existe no mundo. Esse peixe está sendo bastante cultivado no Brasil por causa do seu crescimento muito rápido. Dentre os peixes carnívoros, é o peixe do momento para ser cultivado. Por quê? Porque os restaurantes estão se especializando na carne dessa espécie. Está sendo considerado uma espécie nobre. É uma carne, por ser um peixe muito grande, você consegue tirar pedaços íntegros de carne sem filés, né? Sem espinhos, e você consegue fazer pedaços de carne nobre com isso. Pratos nobres, trabalhar de diferentes formas. É uma carne tenra, uma carne firme e uma coloração levemente vermelha. E por se tratar de uma espécie carnívora, isso se reflete na qualidade dessa carne, sem ter sabores indesejáveis na carne. E como a tecnologia de criação para essa espécie avançou muito no Brasil, os ambientes o cultivo dela está sendo bastante acentuado. Também é utilizada para ornamental, por causa da cor dela, por causa do tamanho,
né? Mas para cultivo, por ela ter um mercado que já abraçou a ideia, que já tem um mercado específico, um nicho de mercado específico, e esse mercado paga o preço dela, eu posso estar falando bobagem aqui, mas o preço do quilo dessa carne não sai por menos de R$ 40 o quilo, né? Isso para você comprar no produtor. Aí para você saborear um prato desse peixe, né? Qual o valor que não vai sair? Então, ela é um peixe, dentre os carnívoros, aquele que eu mais recomendaria para o cultivo em diferentes regiões do Brasil, principalmente em regiões mais quentes, tá? Regiões frias não, eu não recomendo. Essa espécie ela se adapta muito bem à ração e ela também pode ser alimentada com espécies forrageiras, outras espécies de peixes que são colocadas ali com alta prolificidade, que vão servir de alimento para ela, para o pirarucu. Ele tem a característica de não depender do oxigênio dissolvido na água, por ele ter uma respiração aérea, respiração pulmonar, ele não depende do oxigênio dissolvido na água. Então, ele pode ser cultivado uma densidade um pouco maior, sem que tenha problema de oxigênio na água. Pintado também é uma espécie que é muito recomendada para esse fim de culinária. Né? É um peixe aí que atinge 40 quilos, né? E 1,5 m de tamanho. Então, um peixe muito bom. Em algumas regiões, em São Paulo, por exemplo, algumas pisciculturas trabalham com ele em sistemas mais intensivos, até mesmo em tanque-rede, e tem obtido resultados significativos. O pintado ele é nativo da nossa bacia amazônica, assim como o pirarucu, né? E tem a aceitação no mercado aí também por ter uma culinária que já aprendeu a trabalhar com esse peixe. Por se tratar de um bagre, também tem aquela mesma característica lá. É um peixe caro de se produzir por ser carnívoro, mas o que se reflete no seu custo, né? O custo o valor de mercado dela paga os seus custos de produção, assim como o cachara. Um é Pseudoplatictoma corunsca e o outro é Pseudoplatictoma fasciatum. Um é o pintado e o cachara, a gente nota que ele tem as listras. Feito o híbrido desse animal, não sei com que características, e aí dá um outro animal chamado ponto e vírgula, né? Tem os pontinhos e a listrinha, aí o pessoal chama de ponto e vírgula, mais ou menos parecido com esse aqui, um ponto e uma vírgula, mas esse daqui é um cachara, ele não é um pintachara ou um cachapira. E a tilápia, né, que hoje é o peixe mais cultivado aqui no Brasil, que está aí ganhando as mesas do Brasil todo aí. Quando se fala em filé de tilápia, fica dito que, né, com exceção dos vegetarianos, veganos, todo mundo já experimentou uma tilápia, né, que ela já está bastante difundida aí no Brasil, aí nas mesas. É o peixe, por enquanto, ainda é o peixe do momento aí para ser cultivado. Então, por quê? Porque ela se adapta em todas as regiões, já tem um pacote tecnológico bem disseminado, você tem produtores de alevino, você tem insumos, você tem equipamentos, né? Então essa aí é a espécie que basicamente se adapta a qualquer região do Brasil e se adapta a diferentes climas, a diferentes qualidades de água, né? Então é um peixe bastante cultivado aí, somente na forma de filé. Tucunaré, eu não sei aqui na nossa região, mas tem alguns fóruns, alguns lugares que eles gostam muito desse peixe para cultivo de hobby. Só que esse peixe, por ele ser carnívoro,
ele, se fugir para a natureza, por ele ser muito prolífero, o baga africano fica fichinha perto dele. Ele se reproduz muito, ele se reproduz igual tilápia. Né? De 3 em 3 meses ele está reproduzindo ali. Eles estão fazendo a reprodução. E eles acabam que vão tomando conta ali do ambiente em que eles são introduzidos. Porém, eu nem ia colocar aqui o tucunaré, mas como ele está ganhando espaço aí dentro da aquicultura ornamental aí, no caso dos robistas, e por ele também ser um peixe que tem um sabor muito bom, é um peixe muito gostoso, acabei colocando ele aqui, né, porque parece que ele está caindo na graça aí do consumidor aqui da nossa região. Em alguns lugares onde ele é nativo, já é muito comum se vender e fazer os pratos dele. Agora aqui na nossa região, o pessoal tem comentado agora sobre esse peixe, tem um pessoal criando, mas assim, eu particularmente eu não recomendaria esse peixe para nenhum tipo de comércio, a não ser o comércio ornamental, assim, com bastante critério e vendendo apenas uma das espécies para não ter problema de procriação deles caso ele fuja para o ambiente natural, vendendo apenas um dos sexos, para não ter problema de fuga para o ambiente natural e trazer problemas lá, que é um peixe muito perigoso, no caso de supressão de espécies, quando ele cai em outros ambientes aí em que ele não é nativo daquela região. A traíra, basicamente a traíra ela é nativa em qualquer região do país, né? É muito comum em alguns lugares aí o consumo da traíra, porque é um peixe muito saboroso, porque as pessoas já conhecem esse peixe, mas ela tem um entravezinho que é a reprodução dela, que poucas pisciculturas dominam, poucas pessoas dominam, então o fornecimento de alevino dela ainda é limitado. Mas é um peixe muito bom para ser utilizado em policultivo para controle populacional e também para cultivo, para monocultivo. Mas ela não se adapta muito fácil à ração. Então, ela tem que ser cultivada com outras espécies forrageiras. Mas, tirando esses problemas, todo peixe que se conseguir produzir dessa espécie, ele é comercializado para bares e restaurantes aí para ser comercializado aí e vendido na forma de pratos específicos. Em alguns lugares, principalmente paradas de estradas, é comum você ter o prato feito com a traíra. E no, no cultivo, o que a gente conseguir cultivar, né, facilmente a gente consegue comercializar dessa espécie aí e eles pagam o preço de mercado, o preço que cobre os custos de produção, dando lucro para a gente. Então a gente pode utilizar essa espécie também. Ela pode ser utilizada em qualquer região do Brasil, mas ela vai mais bem em regiões de clima quente. E a truta, né, para climas frios, é basicamente a única espécie que é recomendada aqui para o Brasil. Aqui no estado do Espírito Santo a gente tem uma piscicultura ali nos pés do Pico da Bandeira ali, chama Toca da Truta, a antiga Tecnotruta, que faz a reprodução, eles têm um frigorífico lá, então eles fazem toda a cadeia da truta lá naquela região. A truta, ela tem o problema do dimorfismo sexual. A fêmea cresce muito mais do que o macho, então no caso da truta, para engorda, eles fazem a reversão sexual da truta para fêmea. E aí utiliza só no cultivo praticamente só fêmeas revestidas. Né? Quando é filhotinho, faz uma reversão nesses filhotes e revertem todos para fêmea. Então eles passam a ser os que são genotipicamente machos continuam sendo machos, aqueles que são genotipicamente fêmeas passam a ser são genotipicamente machos, passam a ser fenotipicamente fêmeas. Tá?
No caso da tilápia, é feito o contrário. A tilápia fêmea cresce muito menos do que o macho. Então, é feita a reversão sexual para macho. E aí, normalmente se cultiva apenas os machos. E alguns híbridos que a gente tem. A gente tem aqui o tambaqui e aqui o pacu. E a gente fazendo o acasalamento para poder pegar o ganho de carcaça desse aqui, o alto crescimento desse aqui, com o crescimento mais rápido desse aqui e a resistência a climas mais frios, a águas mais frias desse peixe aqui, eles são acasalados e aí você tem quando você tem a fêmea do pacu com a fêmea do tambaqui com o macho do pacu, a fêmea sempre vem primeiro. Então você tem o tamba, se for fêmea, tamba, cu. Então, tambacu, se for a fêmea do tambaqui com o macho do pacu. Se for o contrário, o macho do tambaqui com a fêmea de pacu, então você tem o paqui. A fêmea sempre vem primeiro, certo? Fico recomendar aos meus alunos para observar o peixe aqui, tá? O peixe vocês têm que ver. É o tambaqui, as características dele. Então você tem, note que a cabeça já está menor, né? Puxando aqui para o lado do pacu. O corpo do peixe, tá, gente? Tá grande, puxando aqui para o tambaqui. Né? As escamas dele também puxam aqui para o tambaqui. Porém, vocês conseguem ver que não é nenhum e nem o outro, tá? Esse peixe aqui tem a nadadeira adiposa aqui composta apenas por colágeno aqui, e esse daqui tem espinhos e colágeno. A foto não está ajudando, mas tem espinhos e colágeno aqui. Esse daqui já tem os dois, certo? Colágeno aqui no início e espinhos aqui na ponta, né? E aí junta as características boas de um e de outro, formando esse peixe aqui. Este daqui eu já havia falado, né, que é o pintado com o cachara, que forma o pintachara ou o cacha-pinta, né? Depende de qual que você faz o acasalamento. E aí você tem aí o ponto e vírgula, certo? Vírgula, ponto. Vírgula, ponto, que é o híbrido dele. Em termos de zootécnicos, pessoal, eu não consigo explicar para vocês diferença. Não tem assim. Falam só em termos de coloração mesmo aqui da pele, mas em termos zootécnicos não sei o porquê de fazer esse híbrido, tá? E aí é só para poder ter uma espécie diferente ali mesmo no viveiro. Mas em termos zootécnicos, praticamente não existe diferença entre esses animais aqui. Então, para finalizar aí, qual é o melhor peixe para piscicultura? Né? Qual que é? Isso aí. Muitos de vocês já estão respondendo aí na cabeça de vocês aí. Depende. Depende da região, depende qual que é o meu nicho de mercado, depende da minha estrutura, depende qual que é o meu sistema, certo? Então depende, e vamos analisar as características das espécies e ver qual que se adequa melhor àquele sistema em questão, tá, pessoal? Falando dos sistemas, vocês vão ter a parte de trabalhar os sistemas de criação nas apostilas que vão ser passadas, tá? Estão sendo passadas para vocês. E sobre algumas espécies, pessoal, na página 27 na página 27 da apostila
que tem os sistemas de criação, né, na mesma apostila que tem os sistemas de criação ali, vocês vão encontrar ali as características de algumas espécies que eu falei lá, que complementa aquilo que eu falei aqui na aula. Tá joia? Aí pra gente é só isso aí. Só dar um recado aqui, caso vocês não entendam, é que a atividade que vai ser avaliativa vai ser um questionário que eu vou postar, ele vai estar disponível na quinta-feira para vocês, e aí vocês vão ter até segunda-feira para responder ele. Vocês podem, sobre essa matéria, as principais espécies e os sistemas de criação. Vocês vão ler o material e assim surgindo dúvidas,